Bom, todo mundo sabe que no dia de reunião pública, a reunião não começa da hora que a gente chega aqui, ela começa bem antes, né? Os espíritos preparam a casa para que ela seja abençoada e que possa, nós que estamos aqui, encontrar tudo que viemos procurar, né? Então, muitas vezes a gente chega chateado, triste, com algum problema, mas vamos ter certeza que se nós chegamos até essa casa é porque alguém trouxe nós até aqui e que nós vamos conseguir o que nós procuramos. Devagar, com carinho, com atenção, tudo que vier para nós será de bom grado, porque será feito por Jesus. Jesus sempre nos acompanha. Então vamos estar certo que se estamos aqui nessa hora é porque um trabalho anterior a esse foi feito para que todos viessem e aqui recebessem o que merecem receber. E aos poucos a gente vai conseguindo se transformar e passar por uma reforma. Porque muitas vezes a gente vem à procura de uma resposta. E essa resposta não é aquela que a gente espera. Ela vem diferente. Quando passa um tempo, a gente vai perceber que aquilo que a gente queria de resposta não era o ideal para a gente. E o que aconteceu foi o bom. Sempre confie. Confie em Deus, que Deus vai dar a resposta certa para todos nós. Bom, vocês sabem que essa casa é uma casa de caridade. Nós temos aqui vários tipos de trabalho. De segunda, terça e quinta é no mesmo horário de hoje. A diferença é que o trabalho de terça-feira é para dependentes químicos, né? Então, quem tiver alguém que precisar de algum trabalho de dependente químico, por favor, indiquem a casa e venham também. Tragam o nome das pessoas, porque um dependente químico é muito difícil chegar aqui. Mas através do trabalho à distância, eles melhoram muito, né? E o trabalho é muito bonito. Na quarta-feira à tarde, às 2h, tem o trabalho também igual o de hoje. É a mesma coisa, mas também é muito interessante com a palestra, com o passe e também com se a pessoa precisar de alguém para atender, sempre tem alguém para atender, né? No domingo, a gente tem às 10h da manhã o trabalho. No domingo, vocês podem trazer as crianças, porque tem a evangelização, tem uma pessoa que faz a evangelização. No sábado, nós começamos há pouco tempo o trabalho também, é às 5h da tarde. Também é o mesmo tipo de trabalho igual a esse. De segunda, terças e quinta, nós temos o plantão de atendimento. Então, alguma pessoa que tem algum problema, que quiser passar no plantão, é só chegar antes, umas 7h15, 7h30, então será atendido. Então, a casa sempre está disposta a atender a todos para que seja encaminhada para melhor for, né? Agora, todos nós vamos ser com Jesus, pedir para Ele que Ele nos acompanhe no dia de hoje com muita paz, muita tranquilidade, para que possamos ter um trabalho maravilhoso, para que a gente possa aprender a sua palavra e poder interpretar da melhor forma possível e estarmos por aí andando e exalando para as pessoas o que de bom nós temos, para que eles possam aprender com a gente a amar sempre Jesus. Hoje nós vamos ter a palestra Direito de Liberdade, do livro Leis Morais da Vida, o item 57, e é o livro do Divaldo Pereira Franco. Quem vai fazer a palestra é o Marcelo. Seja feliz, Marcelo. Obrigado. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho. Meu boa noite também ao pessoal da internet, que de algum lugar do mundo está nos assistindo também, está ouvindo a palavra de Jesus. E isso é um motivo de bênção, é um motivo de alegria para nós.
E é um motivo ainda maior de responsabilidade, porque a grande missão do espírita é divulgar a doutrina, seja através da leitura do Evangelho, da interpretação do Evangelho, seja através dos exemplos que cada um de nós tem que dar como testemunho da nossa própria vida. O tema de hoje é Direito à Liberdade, Leis Morais da Vida, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, mas inspirado pelo espírito da Joana de Ângeles. Eu quero falar um pouquinho da Joana de Ângeles, porque é uma figura maravilhosa, um guia espiritual da humanidade, há 2000 anos já trabalhando em benefício da humanidade. Para vocês terem uma ideia, ela, desde o século I, é uma trabalhadora de Jesus. Ela participou dos primeiros movimentos em que a palavra de Jesus era levada aos povos de vários lugares do mundo todo. E a sua liberdade, várias vezes, foi retirada por conta disso. Mas que liberdade, né? Simplesmente a liberdade do corpo, porque a liberdade do espírito dela, não havia ninguém que pudesse tocar a não ser o próprio Deus. Então, Joana de Ângeles é também a primeira feminista que a gente se conhece na história. Ela conhece música, arte, astronomia, medicina, é poliglota, é uma grande escritora, uma grande educadora e, como eu disse, vem trabalhando há 2000 anos, pelo menos os registros espíritas nos mostram isso, em benefício da humanidade. Então, quando a gente pega um texto, um livro da Joana de Ângeles, e vê tanto conhecimento, tanta sabedoria, tanta grandeza espiritual, às vezes de uma forma até ostensiva e severa, mas é algo tão rico. E a gente pensa assim, puxa vida, 2000 anos trabalhando. E eu falo assim, e eu, Marcelão, quando é que vai começar a contar? Então é bacana, assim, no sentido da gente ter alguém, eu ouso até dizer de uma forma tão próxima, não é? De alguma forma, que nos inspira, que nos traz todo esse conhecimento, confiança, esperança. E é um motivo de admiração e de agradecimento, né, de cada um de nós. Pois bem, o livro Leis Morais da Vida, na verdade, ele é um adendo, se a gente pudesse assim colocar, do Livro dos Espíritos, o terceiro livro, onde se trata as leis morais. São as leis naturais que a providência, que Deus embutiu na consciência de cada um de nós. E que muitas vezes o Kardec pergunta, mas por que você tem que lembrar isso, né? Ele pergunta para os espíritos, por que se Deus colocou isso na gente, por que tem que estar escrevendo isso, por que tem que estar falando disso? Porque muitas vezes nós não nos lembramos dessas leis. E a espiritualidade, ou o espiritismo, veio com essa missão de estar lembrando a cada um de nós essas leis. Tem uma coisa que é muito, muito, muito importante de ser dita, que é o seguinte: imaginem que vocês peguem o Livro dos Espíritos e peguem só esse capítulo, só o número 3, indiferente de qualquer religião que seja. Se vocês olharem o que acontece na humanidade hoje, agora, e procurar lá uma explicação pessoal, está lá. Lei da destruição, da conservação, da reprodução, lei da sociedade, lei da liberdade. Está tudo ali. Então, uma dica, muitas vezes nós
olhamos, ou ouvimos, ou lemos, enfim, temos contato com uma notícia, um noticiário, e aquilo nos deixa entristecido, porque a providência permite que tal atrocidade aos nossos olhos aconteça. Então, pega ali o livro dos Espíritos, ou esquece o livro dos Espíritos, pega as leis morais, as leis naturais, procura uma explicação lógica e ela está lá, ela está apontada ali. A humanidade hoje, nesse exato momento temporal, ela está passando por uma fase de transição. Nós vencemos uma grande barreira, que eu vou estar falando com vocês, era a revolução da liberdade. E estamos nos encaminhando para uma segunda revolução, que é a do progresso. Para que se atingisse a liberdade social, foram necessárias muitas batalhas. E essas mesmas batalhas vão se repetir agora para o nosso avanço, para o progresso. Quando a Joana de Ângeles escreve Direito de Liberdade, ela começa dizendo assim: todo espírito é criado livre e intrinsecamente tem o seu direito à liberdade. O espírito foi criado para ser feliz. O espírito tem direito às suas próprias escolhas. Mas ele não pode jamais, em hipótese alguma, se apropriar, se endeusar da sua liberdade e enclausular um irmão. A responsabilidade que existe do ser livre é muito grande. A responsabilidade que existe quando nós almejamos a liberdade é muito grande. Uma grande pergunta que a gente faz é a seguinte: o Espiritismo é uma porta para a liberdade? Eu estou falando aqui, pessoal, da liberdade espiritual. Da liberdade física, da liberdade social, hoje nós temos as leis, o Código Penal, a Lei Civil, enfim, existem, cada país, cada povo tem o seu regimento, tem as suas leis que conduzem o homem para fazer, ou melhor, para viver em sociedade de uma forma adequada. Quando ele não cumpre essa lei, ele vai responder a um processo. Mas não é dessa lei que eu quero conversar com vocês hoje. Eu quero falar da lei espiritual, da liberdade espiritual. Então, a primeira pergunta é essa: o Espiritismo, nós estamos aqui falando da doutrina espírita, é uma porta para se atingir a liberdade espiritual? É uma pergunta. Outra pergunta: a liberdade, Deus nos dá a liberdade, ou a liberdade é algo que cada um de nós vai conquistar? É uma conquista, né? É isso mesmo. Deus não dá a liberdade, Ele já nos cria livre. Mas Ele quer que essa liberdade, essa força interior, seja por nós conquistada. E o Espiritismo é, como tantas outras religiões, uma porta também para iluminar a mente e fazer com que o livre pensar seja alcançado. Então a Joana de Ângeles, ela diz isso. Desculpa. Que a liberdade precisa ser conquistada, mas é necessário ter responsabilidade. E o homem livre jamais, em hipótese alguma, pode se utilizar da sua liberdade para prejudicar alguém. O homem jamais pode ser um obstáculo para que o outro espírito, outro homem, alcance a sua liberdade. Ele precisa ser, sim, um facilitador. É obrigação dele. E ela vai adiante. Ela fala assim: existem muitos espíritos que caminham sobre a terra. Muitos desses não têm esclarecimento, um discernimento.
e vivem um pouco pelas sombras. É responsabilidade do Espírito, com um pouco de instrução, que conhece a liberdade, pegar na mão desse irmão e levá-lo à liberdade. Nós aqui, nesse momento, estamos num instante de privilégio. Por que eu digo isso? Estamos aqui falando da doutrina de Jesus, das lições de Jesus, falando do Evangelho de Jesus. Há 2000 anos atrás, se a gente tentasse se reunir para falar sobre isso, nós seríamos presos, condenados a ser alimento de leões. Então, olha o passo extraordinário, a liberdade que nós temos hoje de estar conversando sobre as grandezas do Evangelho, sobre as grandezas de Jesus. O que nós estamos fazendo aqui agora não é nada diferente do que era feito há 2000 anos, a não ser por isso, a liberdade. Hoje é aberto, o nosso país permite, como outros países também, a livre expressão com relação à religião. Podemos sentar, conversar, exercitar essa nossa liberdade de estar num esforço comum interpretando o Evangelho. Volto a dizer, há 2000 anos atrás isso seria muito perigoso para o corpo, não para o espírito. Joana de Ângeles, que no começo eu contei para vocês, ela foi queimada junto com o filho pequeno, porque ela era uma divulgadora das verdades do Cristo. Então a liberdade do corpo dela foi tirada, mas não a liberdade do espírito. E é essa a nossa busca, é essa o nosso alvo a ser atingido. O livre pensar, o espírito livre, a sua liberdade, significa conhecer as coisas do universo, conhecer o poder de Deus, saber da sua pequenez perante a tudo isso, mas colocar o seu espírito livre para trabalhar em prol de Jesus, em prol da humanidade. Cada um de nós tem a possibilidade da escolha. Então, como é que eu atinjo ou como eu conquisto a minha liberdade espiritual? Aí, Joana de Ângeles é categórica. Você escolhe o seu caminho. Você escolhe. Existe algo maravilhoso em todo ser humano, chamado vontade. Isso é divino. Vontade. A vontade é uma mola propulsora. Então, eu tenho vontade de libertar o meu espírito. Eu quero libertar, eu quero encontrar esse estágio do meu livre pensar, de me conectar com a espiritualidade de uma forma grande, de uma forma verdadeira, de uma forma harmoniosa, de uma forma pacífica. Então a vontade é que vai possibilitar isso. Só através da vontade? Não. É a sua vontade e as suas escolhas. Outra ferramenta, o livre-arbítrio. Deus dotou a cada espírito da livre escolha. Use a sua vontade para aquilo que você almeja. Nada é proibido. Pode experimentar de tudo, mas, Joana de Ângeles diz, com responsabilidade. É um tripé que se apoia à liberdade. Que tripé é esse? A responsabilidade, a vontade e a escolha. Quando a gente fala de liberdade, às vezes nós cometemos um erro que está baseado no relativismo. Aquilo é livre para mim, mas para outra pessoa aquilo não é liberdade. Nós tivemos contato há não muito tempo, eu falo nós, o nosso país, o Brasil,
com algo que é os talibãs. E chocou muito a sociedade, e as mulheres andaram encapsuladas, eu uso essa expressão, a tal da burca. E houve uma entrevista uma vez, chamaram uma senhora e, você não se sente escravizada? As feministas, nada contra, mas é uma questão do relativo. Você não se sente escravizada de ter que andar a sua vida inteira assim, usando essa roupa, ninguém te enxerga, ninguém te vê? Ela falou, escravo não sou eu, escravo é você, que precisa ir ao cabeleireiro, fazer unha, fazer lipoaspiração, colocar silicone. Você tem que estar bonita para todos os homens. Eu só tenho que estar bonita para o meu homem, para mais nenhum. Então eu não sou escravo. Você é que é escravo. E, enfim, é uma questão de que lado que eu estou olhando. Então é muito relativo. Às vezes fala assim, não, tem que ser livre. Tem que ser livre? Olha o que a gente está vivendo hoje aqui em São Paulo, acho que no Brasil. Lei seca. Que coisa fantástica. Tiraram a liberdade de alguém beber? Não. Pode beber à vontade, só não pega o carro, só não vai dirigir. Por quê? Faltava a responsabilidade. A pessoa escolhia, tinha vontade de beber, escolhia beber, só que não tinha responsabilidade. Ele falou, peraí, então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar a responsabilidade. Criou-se uma lei. E o homem cria as suas leis. Imagina então a providência divina. Leis extraordinárias. É uma engrenagem fantástica. Então, se nós, como espíritos, almejamos essa liberdade, temos leis a seguir, temos a nossa vontade, a nossa livre escolha, mas vacilamos, não tem problema nenhum. Vai chegar o momento que você paga a sua pena, se assim pudesse dizer, e recomeça o trabalho. Voltando a falar de liberdade. Todos já ouviram falar do Martinho Lutero, do João Calvino, que iniciou todo um movimento protestante. Quer dizer, eles eram contrários, às avessas, às atitudes da Igreja Católica lá em torno de 1500, no início do século XVI. Muito bem. Qual era o primeiro pensar do Calvino e do Lutero era o seguinte, não precisa ler a Bíblia em latim. Qualquer pessoa pode e deve ler a Bíblia. Isso é liberdade. Cada um que lê pode interpretar aquilo da forma que quiser. Aquilo é liberdade. Se tem dúvida, venha falar com o pastor, venha falar com o ministro, enfim, venha participar do culto. Isso é liberdade. O que isso ocasionou? Onde é que eu quero chegar com isso? O que isso ocasionou? Fez com que a sociedade daquela época, que seguiu o caminho do Lutero e do Calvino, colocassem os pequeninos na escola, porque eles tinham que aprender a ler, para poder ler a Bíblia, em alemão e em francês. Enquanto que o outro lado, que se manteve conservador, não, vocês não podem, isso é proibido. Eu leio e falo para vocês, como se a gente tivesse esse poder. Muito bem, passaram-se os anos, houve as colônias. Houve a colônia aqui na América do Sul, portugueses e espanhóis, um pouquinho dos holandeses, mas foram expulsos, um pouquinho dos franceses, mas foram expulsos. Predominou o catolicismo franco. Canadá, Estados Unidos, Austrália. Seguiram o Lutero, seguiram o Calvino, seguiram aquele forma de pensar, mais livre. Existe alguma diferença entre eles e nós agora? Não que isso seja relevante, mas é o exercício da liberdade. O exercício da liberdade gera educação, gera conhecimento. Não é proibido pensar, mas antigamente era. Então temos que trazer isso para o lado espiritual. Não é? Essa, a nossa tarefa, o nosso trabalho dentro da doutrina espírita é esse. É tentar pensar as coisas do Evangelho, trazer para o nosso dia a dia, fazer uma leitura disso e colocar em prática. Porque não adianta ficar só na teoria. É importante, é um avanço,
Mas temos que colocar aquilo em prática. Então, voltando a falar da liberdade em si, como a Joana de Ângeles se expressa e solicita a nossa conquista, a nossa busca por ela. Então, como que eu vou alcançar esse estágio, ou esse plano de ser um livre pensar, um espírito liberto? Os filósofos já batalhavam por isso. E aí que a Joana de Ângeles é fantástica nisso. Quer dizer, os filósofos sempre tiveram essa preocupação do homem ser livre, os que pensavam mais à frente. E nós temos relato, por exemplo, do Sócrates, não é? Como é que o Sócrates enxergou a tal da liberdade, né? Ele dizia que tudo que ele sabia, que nada ele sabia, né? Ele tinha uma expressão muito parecida com isso. Mas, certa vez, ele foi fazer uma consulta a uma pitonisa, uma espécie de um oráculo, vamos dizer assim, jogador de búzios da época do Sócrates, onde ele buscava algumas orientações. E lá em Delfos, num pórtico lá de um templo para Apolo, tinha uma frase, né, um provérbio da época lá, dizendo assim: conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. E aquilo mexeu com a cabeça do Sócrates. Conhecer a mim mesmo. Conhecer a mim mesmo. Será que é possível eu me conhecer intimamente? Tempos depois, Jesus, falando para os seus seguidores: conheça a verdade e ela te libertará. Conheça a verdade e ela te libertará. E hoje nós estamos aqui, abraçados, irmanados com a doutrina espírita. Como é que eu vou me conhecer? Que verdade é essa? Aonde é que isso está? Bom, está nas Escrituras de Jesus, está no Livro dos Espíritos, está no conhecimento das leis naturais, mas está dentro da gente, principalmente. Aí o Paulo de Tarso vem e diz o seguinte: abandona o homem velho, deixa ele para lá. Luta e conquista o homem novo que está dentro de você. A vitória do homem novo te leva à liberdade. Olha quanta coisa. Quem é esse homem velho? É um homem cheio de vícios, cheio de preconceito, cheio de rancores, automatizado na vida. Quem é esse homem novo? É o homem espiritual, é o homem essencial, é o homem universal, o homem caridoso, fraterno, amoroso, o homem esforçado em se melhorar. Bom, tudo isso é muito bonito, realmente é. Como é que eu coloco isso em prática? Como é que eu coloco isso em prática? Existe um outro grande amigo do Espiritismo, Santo Agostinho. Ele diz o seguinte, está no Livro dos Espíritos: faça como eu, quando eu ia dormir. Eu ficava me perguntando, eu quero me conhecer, conhece a ti mesmo. Eu quero me conhecer. Então eu me perguntava, Santo Agostinho falando, está no livro: será que eu fiz todo o bem que estava ao meu alcance no dia de hoje? Será que hoje ninguém tem do que se queixar de mim? Será que eu aproveitei todas as oportunidades que a espiritualidade colocou diante de mim para exercitar o bem, o amor, a fraternidade? E assim, fazendo esse exercício, Santo Agostinho se conheceu. E é nessa soma daquilo que eu fiz, daquilo que eu deixei de fazer, que existe uma coluna do tanto de bem que existe dentro de mim e o tanto de mal. E é quando eu encontro o mal, que são os meus vícios, as minhas vicissitudes, que eu falo, bom, como é que eu vou combater isso? Como é que eu vou combater a minha inveja, o meu orgulho, o meu egoísmo? É fazendo essa autoanálise.
E é só quando esse homem novo derrotar o homem velho, é só quando o homem novo conhecer esses vícios e vencê-los, é que ele se tornará livre. Essa é a grande saga da humanidade. Encontrar essa liberdade interior. O espírito livre é o espírito de amor. Que é essa a nossa missão aqui. Como é que a gente consegue ser amoroso num planeta tão duro, tão castigado como está sendo o planeta Terra nos dias de hoje? Ora, tem que se olhar para dentro. Não tem como esperar isso de fora. Não tem mais. A princesa Isabel assinou a carta que corria. Não vai existir outra carta para o nosso espírito. Nós temos que assiná-la, temos que conquistá-la. E eu sempre digo isso a vocês, sempre que eu tenho a bênção e a oportunidade de vir aqui. Nós não estamos sozinhos. Existe um monte de espíritos, encarnados ou desencarnados, que nos apoiam, que vibram por nós, que nos orientam, que desejam isso. A nossa liberdade é a liberdade deles, assim como a liberdade deles também será a nossa. Essa é a nossa missão. Esse é o recado da Joana de Ângeles. Essa é a nossa tarefa. Como que nós vamos conquistar isso? Fazendo esse exercício, nos educando, buscando conhecimento, tentando ser o mais otimista e o mais positivo possível perante as diversidades da vida. Elas existem mesmo. O planeta Terra não é um planeta feliz. Pô, eu quero sair daqui logo. Eu também, gente. Olha, se vocês souberem, me avisa que eu quero também. Se vocês souberem um atalho, uma espaçonave, qualquer coisa. Mas não existe. Não existe. A espaçonave está aqui dentro mesmo. Então, a grande mensagem é a seguinte, de uma forma direta e simples. Essa liberdade ela só será alcançada se nós tivermos vontade de alcançá-la. Se as nossas escolhas forem balizadas em cima da responsabilidade. Quando a nossa liberdade não interferir na liberdade de um irmão. Jesus já pediu para que nós amássemos a Deus com todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma e com toda a nossa força. E que amássemos o nosso próximo como se fosse nós mesmos. Esse amor ao nosso próximo é colocar em ação, em prática, as leis morais da vida, como diz a Joana de Ângeles. E uma dessas tantas leis é a lei da liberdade. Então, temos direito à liberdade? Temos. Temos que conquistá-la? Temos. É fácil? Não, mas também não é difícil. É uma questão de foco, de objetividade e de entendimento. Cecília Meirelles diz que a felicidade é uma palavra que a humanidade sonha com ela. Só que ela diz o seguinte, que não tem ninguém que consegue explicar, mas também não tem ninguém que a entenda, que não a entenda. É muito difícil explicar a liberdade em si, mas todo mundo, quando a gente fala assim, liberdade, todo mundo sabe o que se refere dentro de si. É isso, pessoal. Agradeço muito o carinho, a paciência, a atenção de vocês. Que todos vocês alcancem a liberdade e me ajudem a ser livre também. Obrigado. Bom, depois da gente do ponto, né? Vamos ver se alguém quer complementar com alguma coisa, ou fazer alguma pergunta para o Marcelo. Marcelo está aí à disposição. Marcelo, quando você fala assim que o Santo Agostinho, ele fazia as perguntas toda noite para ele mesmo? Sim. É muito difícil, né? Porque eu acho assim, o exame de consciência é muito difícil. Então a gente percebe que
A gente falhou em algumas coisas, Exato. mas o importante é que a gente tem uma eternidade, tem a vida para cada dia melhorar Sim. um pouco mais naquilo que a gente falhou, né? Mas eu acredito que a palavra-chave você disse, é um exercício. O exercício possibilita sempre um aprimoramento, uma melhora. E à medida que a gente tenha isso como prática, tenha isso como algo corriqueiro, nós vamos descobrir, garanto a vocês, novas formas de trabalhar as nossas imperfeições, porque somos imperfeitos, não há como negar isso, mas é o que você disse, é um exercício. E temos aí mais uma encarnação só para... Mais muitas encarnações. A gente fala da liberdade também, no momento que a gente começa a se autoaceitar, é autoaceitação, é auto-perdão, né? Porque a gente começa a se enxergar como ser humano, falível, frágil que a gente é, e buscando essas conquistas que nós temos direito, que nós nascemos livres, né? Então, no momento que a pessoa começa a ter essa autoaceitação e ter auto-perdão também, porque às vezes as pessoas não se perdoam de muitas coisas que fazem, e elas ficam presas, né? São rígidas, né? Nos conceitos que elas têm. Sim. Então, quando ela começa a se libertar, tendo esse auto-perdão, ela começa a encontrar essa liberdade, né? Assim. Sandra, isso que você falou é uma coisa muito séria. O perdão. O perdão é uma porta para a liberdade. Sem perdão, não há liberdade. Nem daquele que você está, sei lá, condenando, nem para você mesmo. Vocês estão agarrados. É uma simbiose, é uma troca de energias tão ruins. Perdão, perdoar, sim, muitas e muitas vezes. 7 vezes 70. Tem que perdoar, gente. Ai, não consigo. Tem vontade? Perdoa. Trabalha. Vocês vão conseguir, todo mundo vai. Mas tem que colocar a vontade. Muita vontade. E vocês não estão sozinhos, né? Fantástico isso. O perdão realmente é uma das chaves, né, para se alcançar a liberdade. Saber perdoar, se auto-perdoar e perdoar o seu semelhante, sem dúvida. Sem dúvida. Boa noite, Marcelo. Oi, boa noite. A liberdade também é pelo merecimento, auto-merecimento. Cada um tem que fazer jus àquela liberdade que ele mereceu, que ele conquistou. Isso vem através do quê? Do conhecimento, dos estudos. Quanto mais a mente abre, mais ele consegue a liberdade, né? Exato. Bem colocado. A liberdade é uma conquista. E nós espíritas sabemos que o merecimento para se ter essa conquista é o nosso trabalho. É colocar em prática aquilo que aprendemos na teoria do Evangelho. Então, a educação tem um peso importante? Tem, mas ela não vem em primeiro lugar, não. O primeiro lugar é isso, é o trabalho, é se colocar à disposição de Jesus, da espiritualidade, para estar ajudando o seu próximo, para estar trabalhando por você e por aqueles que estão perto de você. Quando eu falo de próximo, olha que coisa interessante, tem duas formas de ver o próximo. O próximo é quem está aqui do lado e quem vai vir aqui no centro amanhã. Vocês não vão estar aqui amanhã, alguém vai vir aqui no lugar de vocês assistir uma palestra. Ele é o próximo. O próximo da fila, o próximo no meu trabalho. Então, o próximo não é só quem está lá em casa, que é o nosso próximo mais próximo, mas é o próximo aquele que vem depois, os pequeninos, as futuras gerações. Então, a nossa conquista de liberdade diretamente vai interferir na liberdade deles, de forma positiva ou de forma negativa. Então, esse merecimento da liberdade, meu irmão, é através das nossas ações.
das nossas ações. Obrigado. Bom, alguém mais quer colocar alguma coisa? Está falando sobre a liberdade, né? Boa noite. Oi, boa noite. Então, fala um pouquinho sobre a fé cega que tira a liberdade. Isso boa é noite. importante. Por que a fé cega tira a liberdade? Tem a ver com o que eu disse um pouco antes para vocês sobre a forma que o Calvino e o Lutero viam a Bíblia. Quer dizer, você tolhe a pessoa de pensar, você coloca na cabeça delas coisas que uma determinada doutrina toma aquilo como verdade e, se você não seguir isso, não precisa nem pensar que isso é coisa de Deus. Não pense não. Se pensar, você está condenado a 7.000 pecados. Você não pode pensar, Deus quis que fosse assim e assim é. Isso é coisa divina. Só o Padre e Deus é que sabe. O que significa isso? Tirou totalmente o discernimento. A parte cognitiva anulada. Quer dizer, a pessoa não pode pensar, refletir, analisar. Não tem discernimento nenhum. Essa é a fé totalmente cega. Por que ela não alcança a sua liberdade? Porque ela não consegue praticar nada, a não ser aquilo que as pessoas dizem para ela. Que ela toma aquilo como uma verdade, que muitas vezes não é uma verdade. E o mais triste disso, ela se pune, porque ela fala, puxa, estou fazendo tanta coisa errada e não encontra ajuda. Porque se ela for procurar ajuda, você fez tudo errado. Você não segue as leis como elas têm que ser seguidas. Então essa forma irracional, essa forma brutal, essa forma ditatorial, impositiva, é impossível ser livre. É como pegar um pequenino, trancafiá-lo de qualquer tipo de informação. Ele não pode ler um livro, ele não pode acessar a internet, ele não pode ver televisão, ele não pode ir à escola. A única coisa que ele sabe é aquilo que o pai dele ou a mãe dele diz a ele. Isso é muito terrível. Já foi assim, mas nós conquistamos isso. Lembra que eu falei para vocês? Nós avançamos, a revolução da liberdade se passou. Estamos agora na revolução do progresso. A providência tem um monte de situações que a Terra precisa passar para atingir um estágio, que é o estágio de regeneração. E é o que a gente está vivendo agora. A lei do progresso de uma forma mais impositiva, mais forte. Então, irmã, respondendo a sua questão de uma forma objetiva, é impossível atingir a liberdade sem escolher, sem pensar, sem ter um discernimento do que é certo ou do que é errado. Nem que isso que você imagine ser certo seja errado, mas você está escolhendo. E é esse exercício de escolha que vai te fazer livre, e fazer qualquer um de nós livre. Obrigado. Então, ainda continuando, no campo da política, nós vemos o que acontece no mundo. Não só aqui no Brasil, principalmente nos países chamados de terceiro mundo, né? Sim. Onde a liberdade das criaturas, que a gente sabe que a liberdade está ligada diretamente ao conhecimento, né? Sem dúvida. Então, as criaturas que não têm conhecimento, elas são manipuladas com facilidade. Então, nós Sem vemos dúvida. isso no campo da política também. Sem dúvida, né? sem dúvida. Então, Propaganda enganosa. Né? Então, isso desde o tempo, você está falando do século XVI, quando nós tivemos aquele período negro, né? Muito triste. Inquisitorial, onde nós tivemos milhares de criaturas que foram chacinadas, né? Sim, a Inquisição. Em nome do Cristo. A Inquisição. Tudo aquilo que nós já sabemos do mundo, a liberdade foi tolhida dessa pessoa. Totalmente. Por isso que veio aquela incredulidade. Aí depois chegou o Espiritismo para colocar de novo uma luz em tudo Graças aquilo a que Deus. nós estamos recebendo hoje, né? Graças a Deus. Então nós estamos sabendo, nós devemos muito ao Lutero, ao Calvino, todos Sim. aqueles que lutaram junto pela liberdade. Sim, Eles isso não é engoliram a importante. seco aqueles dogmas Não. que a igreja impôs, Não. né?
Não. vendendo indulgência, facilitando as coisas para os reis, criando leis apropriadas. Não tem nada a ver com o mundo de hoje que nós vivemos, né? Quase que não tem, né? Obrigado. Então, mais uma vez eu quero, obrigado, agradecer vocês, a atenção, o carinho, a paciência. Deus abençoe vocês. Sejam livres, plenamente livres. A grande capacidade do homem, a grande virtude do homem, a grande tarefa do homem é dar a luz a si mesmo. E essa luz é a sua liberdade. Deus abençoe, Jesus abençoe, ilumine vocês. Que vocês voltem para casa hoje mais livres do que quando chegaram aqui. Deus abençoe. Bom, depois de aprendermos tanto, de termos sentido toda essa energia de amor, de paz, de tranquilidade, vamos aproveitar para doar. Doar para o planeta Terra. Muita luz, muita paz, muita tranquilidade. Para que haja sempre irmãos ajudando uns aos outros. Vamos vibrar pelos políticos que nós elegemos, para que eles tenham a consciência que eles estão aqui por uma missão de amor, uma missão de paz, uma missão de melhorar o mundo, para que cada vez mais a gente possa ter no poder pessoas dispostas a fazer com que esse planeta mude de expiações e provas para um mundo de regeneração. E isso depende de nós, que possamos nós termos a consciência de sabermos utilizar o nosso poder do voto, pondo cada vez uma pessoa boa para que possa nos representar. Que Jesus ilumine todos os hospitais da terra, para que lá haja pessoas sempre prontas a ajudar. Os médicos que escolheram essa profissão, que sejam felizes no que escolheram e que possam transmitir a seus pacientes toda a tranquilidade e toda a paz, estendendo também aos enfermeiros, a todos que estão dentro dos hospitais, que eles sejam uma luz para os pacientes. Que Jesus ilumine os encarcerados, que não souberam usar da sua liberdade e por esse motivo estão presos nas cadeias, nas penitenciárias. Que eles cheguem até eles a palavra de Jesus. Que Jesus mostre para eles o caminho da liberdade correta, e que eles possam ali se transformarem em cidadãos do bem. Vamos agora até as nossas casas, passando por todos os ambientes dela, pela sala, pela cozinha, pelos quartos, pelos banheiros, por todos eles, jogando uma luz branca, iluminada, para que possa, quando nós chegarmos lá, ter tudo transformado em paz, em amor, em tranquilidade. Vamos pedir por algum irmão nosso que esteja precisando dessa prece. Vamos pedir que Jesus pensar nele com amor e tranquilidade, e que Jesus coloque em suas mãos o que ele precisa para cada vez melhorar e usar bem a sua liberdade. Agora vamos pedir por nós mesmos, para que tenhamos fé, amor e tranquilidade,
E pensemos que por qualquer problema que estivermos, Deus está conosco. Vamos tentar entregar esse problema na mão de Jesus, porque eu sei que na mão dele nós estaremos todos tranquilos. Que a paz de Jesus esteja sempre com nós. Vamos agradecer ao mentor da casa, a todos que estiveram aqui, os espíritos encarnados e desencarnados, pelo dia de hoje, que foi de muita paz e tranquilidade, para que possamos terminar esta parte e passarmos para os passes. Muito obrigado pelo dia de hoje e que possamos estar de volta na próxima segunda-feira. Assim seja, graças a Deus.